Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 16ª aula deste módulo, na penúltima aula, na verdade, deste módulo sobre o dativo, especificamente em que nossas últimas aulas temos tratado sobre o dativo de objeto direto. Vamos já aqui começar com as nossas traduções e perceber as relações que nós podemos ver dentro da questão do proskineo mais dativo, né? Exemplos dentro dessa ideia aí. Na última aula falamos inclusive sobre o exemplo de Hebreus 1, em que vimos proskineo mais dativo de objeto direto ser tratado ali em referência a Jesus Cristo, né? Como uma indicação da divindade de Jesus, já que Hebreus 1 trata sobre a superioridade de Jesus sobre os outros seres. Nesta aula agora, vamos começar aqui com Mateus 8, versículo 2. Kai idou lepros proselthon prosekinei autou legon Kyrie ean theles dinasai me catharisai. Mateus 8, versículo 2 aqui. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Vamos lá. Kai, traduzido então como i. Idou, traduzido como eis. Então, eis é a ideia, né, do idou, eis que. Lepros, que é exatamente um leproso. E nós temos aqui proselthon, tendo se aproximado, certo? Proselthon, a ideia aí do proselchomai, é um verbo para dizer, é um verbo para ir, né? No caso aí, tendo se aproximado, porque ele está no particípio. Então, tendo se aproximado, prosekinei autou, tendo se aproximado, melhor aqui. E aí, prosekinei, que é adorou, autou, que é o adorou, certo? Então, adorou a ele, ao Senhor Jesus Cristo. Legon, que é dizendo. Ele dizendo o quê? Kyrie. Lembre-se aqui que nós temos um vocativo, né, do substantivo Kyrios, Senhor. E então nós temos Kyrie, aqui, Senhor. Ean é o condicional, né, a partícula condicional. Então nós temos se. Theles é se quiseres. Se tu quiseres. Dinasai, ou seja, podes. E aí nós temos catharisai, que é o verbo purificar. Perceba que o leproso diz não curar, mas me purificar, né? Justamente porque, imagino, com relação à própria lepra, né? Não é somente que era uma doença, mas o motivo de ele ser um impuro, alguém que precisava ficar longe do acampamento, longe da cidade, né? Ele ficava ali numa reclusão, obviamente, por questões sanitárias e as questões da própria lei do Senhor com relação aos leprosos. Então ele diz: purifica-me, né? Purifica-me, que o me purifica a mim, ou purifica-me. Então, vamos procurar aqui o dativo. Como você pode ver, o dativo está aqui com o verbo proskineo. Então, nós temos prosekinei, que é o verbo proskineo, só que conjugado, e autou, com um iota subscrito aqui, que indica ser um dativo. Portanto, nós temos o verbo mais o dativo de objeto direto
porque quem adora, adora algo ou adora alguém. No caso aqui, o leproso adorou a ele, né? Ao Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, como temos sempre mencionado, temos uma ideia aqui de relacionamento pessoal na adoração, mostrando que nós estamos falando aqui de uma divindade, de um Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Proskiné ou mais dativo nos indica, nos traz essa indicação. Obviamente não é uma regra absoluta, mas é mais um corpo de argumentação que pode ser inserido aí para nós percebermos como as pessoas falavam sobre Jesus, como elas se identificavam e como elas mencionavam Jesus Cristo no seu discurso. Mateus 8:2, Mateus aí na sua descrição do que aconteceu no grego, utiliza o verbo proskineo mais o dativo, indicando aí essa relação, certo? Muito bem. Tendo colocado esse ponto, vamos aqui para o próximo. Mateus 14, versículo 33, que diz o seguinte: Hoide en to ploio prosekinesan auto legontes alethos theu huios ei. Acho que já tratamos desse texto aqui, podemos traduzi-lo rapidamente. Então, hoi en to ploio, que é os que estavam no barco, tudo isso aqui, né? Os que estavam no barco, o de aqui pode ter sido traduzido como i, prosekinesan, adoraram, auto, a ele, né? Ou o adoraram. Legontes, dizendo, alethos, ou seja, verdadeiramente, theu, huios primeiro, então, que é filho, theu, de Deus, ei, ou és, filho de Deus. Como você pode ver aqui, entoploio, nós temos aqui dativos, porém, tratam-se de dativos relacionados à preposição en, mais dativo, que indica localidade. Contudo, nós temos aqui prosekinesan auto, que é justamente o verbo proskineo mais um dativo, porque os que estavam no barco adoraram. Quem adora, adora alguém ou adora algo. No caso aqui, adoram alguém, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos um dativo de objeto direto com o verbo proskineo, lembrando a nós sempre com a ideia de relacionamento pessoal, especialmente tratando-se do Senhor Jesus Cristo, nos indica uma ideia aí de divindade verdadeira da parte de Jesus e de um relacionamento dessa adoração, de que a adoração é mais do que somente homenagear ou indicar uma certa admiração. Adorar é relacionar-se a partir de como nós podemos ver com relação ao dativo, a essa função sintática que o dativo pode ter com do verbo proskineo mais esse dativo de objeto direto. Ok, tendo tocado nesse ponto, vamos aqui para mais um texto, o texto de Mateus 28, 9. Kai idu Jesus hipentesen autais legon hairete haide proseuthussai ekratesan autu tus podas kai prosekinesan auto. Texto aqui de Mateus 28, versículo 9. Kai, traduzido como e do eis que. Nós temos aqui Jesus, que é o nome Jesus Cristo, né? Na sua forma nominativa.
Então, eis que Jesus hipentesen, que é a ideia aqui do veio ao encontro, altais delas. Legon é o verbo lego na forma participial, dizendo, né, literalmente seria dizendo, aqui foi traduzido como e disse. E aqui nós temos heirete, que foi traduzido como salve, ou se alegrem, né? Uma ideia assim de trazer júbilo, né? De mostrar alegria. Hai de proselthusai. Esse hai seria a ideia do elas aqui, certo? O de, possivelmente traduzido como e o hai, ou seja, elas. Elas, porque ele vai prosseguir aqui com o artigo juntamente com a forma participial. Então, aproximando-se, e elas aproximando-se, ekratesan, abraçaram. Aí, tus podas, você pode lembrar aqui de podologia, ou podólogo, né? São aqueles que tratam dos pés. Então, podas é pé. Ekratesan, abraçaram então, os pés ao tu dele. Então, abraçaram-lhe os pés. E aí nós temos kai e prosekinesan. Nosso verbo aqui, proskineo, de forma conjugada, adoraram. Auto, adoraram no, ou adoraram a ele. Vamos aqui para o texto, para o nosso dativo. Nós temos um dativo aqui, altais, perceba o iota mais o sigma, né? Aqui o substantivo, aliás, o pronome autos, só que na forma feminina acusativa, certo? Muito bem, só que esse dativo aqui, ele está relacionado ao verbo anterior, que é o verbo prosekinesan, né? Aliás, o verbo hipentesen, que é o verbo ir ao encontro de alguém. No caso aqui, o verbo é um verbo que na sua transitividade pede um dativo, né? Um objeto indireto, mais ou menos. Essa seria a relação sintática. Então, o nosso delas aqui, como foi traduzido, né? Não se trata do que nós estamos buscando, mas disse ekratesan aututo, os podas, ou seja, abraçaram os pés dele, e prosekinesan autou. Então, sim, aqui nós temos o verbo proskineo mais o dativo, né? Então, o adoraram a ele. Portanto, como você pode ver aí muito bem, nós temos o verbo proskineo mais um dativo, porque quem adora alguém, então eles adoraram a ele, então dativo de objeto direto. Todos esses exemplos relacionados a Cristo, né? Então, tratando aqui de uma adoração ligada a um relacionamento pessoal. E, obviamente, com relação a uma divindade verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Essa função sintática que o proskineo mais o dativo trazem para nós percebermos aí com relação a esses versículos. Vamos aqui para mais um exemplo, neste caso João 4, versículo 21. Legei aute ho Jesus, pisteue moi ginai, hoti
Ehetai hora hoti ute ento horei tuto ute en Jerusalimos proskinesete to patri. Também chegamos a mencionar esse texto, podemos passar sobre ele, né? Rapidamente. Então, legei disse, autei para ele, eu disse-lhe, ho Jesus, pisteue, ou seja, crer, moi, crer-me, ginai, mulher, então podes crer-me, mulher, hoti, que, erretai, é a ideia do vem, hora, é a hora, então a hora vem, hote, que é quando, ute é nem, ento horei, neste monte, ou seja, o tuto aqui é neste, to horei, neste monte, ute nem, en Jerusalimos, em Jerusalém, proskinesete, adorareis, to patri, adorareis o Pai. Muito bem. Tendo visto aí João 4, versículo 21, temos aqui pistel e moi. O moi aqui é um dativo, mais relacionado ao pistel. Interessantemente, porque o verbo pistel é um dos verbos que nós tratamos anteriormente, que trazem a ideia do dativo de objeto direto, que podem ser exemplos para isso. Então, pistel, moi, todos eles relacionados a verbos de discipulado, como você pode lembrar. Então, aqui nós temos um dativo de objeto direto, crer-me, né? Quem crê em algo. Na verdade, pode ser traduzido aí como o em, mas a ideia é um dativo de objeto direto. Legei autei também é dativo, mas é justamente dizer, né? Então, quem diz algo para alguém, também é um dativo. Aliás, é um dativo de objeto indireto, como é o comum. To horei também é dativo, e tuto também, né? To horei tuto, mas aqui eles todos relacionados à preposição en, mais dativo. En Jerusalimos, também dativo, mas também relacionado a en. E aqui, finalmente, proskinesete to patri, ou seja, adorareis o Pai. Aqui não mais relacionado ao Senhor Jesus Cristo, como os outros exemplos, mas a Deus Pai, né? Então, vocês adorarão ao Pai. Verbo, proskineo, mais um dativo de objeto direto, indicando aí esse relacionamento, especialmente nesse texto em que Jesus está falando que vai chegar um tempo em que eles não mais adorarão de forma distante a um monte, tendo que ir a um monte, mas uma adoração em espírito e em verdade, em que eles não precisarão mais ir para este monte ou para aquele, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade. O texto de João 4. Vamos aqui para Apocalipse 4, versículo 10. Pesuntai hoi eikoi tessares presbyteroi enopion tu kathemenu epi tu throno kai proskinesusin tu zonti eis tus aionas ton aionon kai balusin tus Stefanus, auton, enopion, tu throno legontes. Então, o texto aqui de Apocalipse 4:10, os exemplos como nós já tocamos nesse ponto, vamos aqui ser mais breves, certo? Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando:
Pesuntai é prostração. Prostração. Nós temos Hoi Eikosi Tessares, que é os 24 presbíteroi, anciãos, Enopion, diante, tu cathemeno, daquele que se encontra sentado, né? Tudo isso aqui. Epitu trono, no trono. Kai, foi colocado aqui como uma vírgula. Proskinesusin, adorarão. To zonti, o que vive. Estus aionas, pelos séculos. Ton aionon, dos séculos. Kai balusin, e depositarão ou lançarão. Tus Stefanos, as suas coroas, as coroas deles aqui. Enopion, diante, tu trono, do trono, legontes, proclamando ou dizendo. Como você pode ver aqui, nós temos o verbo proskineo aqui, conjugado, proskinesusin, zonti, que é o verbo aqui justamente, aliás, o substantivo, o artigo com o dativo, mais um outro artigo, mais o substantivo zonti, aquele que vive, certo? No dativo. Portanto, temos aí o verbo proskineo mais um dativo de objeto direto, indicando que eles estão adorando a um ser com um relacionamento pessoal na adoração. Muito bem. Por último, vamos para mais um texto aqui de Apocalipse 19, versículo 4. Kai epesan hoi presbiteroi hoi eikosin tessares kai ta tessara zoa kai prosekinesan to theo to kathemeno epi to trono legontes. Amém. Aleluia. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Então, Kai não foi traduzido, mas epesan, que é prostraram-se. E aí, quem foi que se prostrou? Hoi presbiteroi, que seriam os anciãos, né? Hoi eikusi tessares, 24, que o numeral está sendo tratado aqui como um adjetivo, certo? Que na verdade é uma espécie, né, de adjetivo. Kai, e agora sim o i aqui, e tatessara zoa, então os 4 seres viventes, zoa, traduzido como seres viventes, Kai e prosekinesan, adoraram, totheo, a Deus, to kathemeno, que se acha sentado, epitotrono, no trono, legontes, dizendo: Amém, amém, aleluia, aleluia. Vamos aqui procurar os nossos amigos dativos. Nós temos aqui epitotrono, mas esse trono aqui está no dativo justamente porque está relacionado à preposição epi, certo? E não é o caso que nós estamos procurando aqui, mas aqui sim, prosekinesan, o verbo proskineo conjugado, e aqui nós temos tortheo, to
kathemeno, que é justamente a Deus que se acha assentado no trono, né? Então aqui nós temos um aposto, certo? Tudo isso aqui sendo um aposto que se acha assentado no trono, né? Um aposto aqui de Deus, mas tudo isso aqui é o dativo, a construção de dativo mais objeto mais a construção de proskinel mais um dativo de objeto direto. Então aqui nós temos aqui o verbo proskinel mais totheu, então a Deus, dativo de objeto direto, indicando o relacionamento pessoal e a adoração à verdadeira divindade. E a verdadeira divindade. Uma indicação clara aí de que estamos adorando a Deus, de que eles estão adorando a Deus no relacionamento pessoal, como o proskinel mais dativo trazem como indicação. Então é isto, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula encerraremos este módulo tratando aqui sobre o dativo. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.